Este é o Tribicontcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e eu estou aqui com meus colegas de bancada, advogados tributaristas Périson Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Périson. Oi, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Luciana. Hoje nós vamos discutir um tema que tem sido amplamente debatido no Supremo Tribunal Federal, que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? Pérez, você podia começar explicando o que está em jogo em relação a essa discussão do STF? Luciana, o que está em jogo na discussão do STF é qual efetivamente o conceito de receita bruta. Né? O que o STF está analisando é se o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS-QN, ele deve ser tributado por contribuições que constitucionalmente só podem ser exigidas sobre a receita bruta das empresas. E o ISS, como um tributo incidente sobre a venda, ele até contabilmente ele não é classificado como receita da própria entidade. Ele é imediatamente segregado na própria contabilidade para o seu repasse ao município correspondente. Então, ele não constitui uma receita, um acréscimo patrimonial do prestador de serviço, e sim do município. Então, ora, se não é receita do contribuinte, da empresa, não pode ser tributado como se receita fosse. Então, o que está em jogo no Supremo Tribunal Federal é a rigidez dos conceitos constitucionais utilizados pelo legislador constituinte na definição das competências tributárias dos entes tributantes. Porque, conforme já até falou o professor Edivaldo Brito aqui no nosso podcast, que recomendo que todos assistam, ele falou, eu não posso chamar isso aqui de microfone, eu não posso chamar isso aqui de copo, né? Copo é copo, microfone é microfone, e receita bruta é receita bruta. Se o legislador ordinário pode transmudar a natureza jurídica de conceitos colocados na Constituição para delimitação da competência tributária, todo o sistema de competência tributária rui, ele cai por terra, porque essa limitação ao poder de tributar seria afastada. E esse conceito de receita bruta ele já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades e historicamente, né, quando se definiu que receita bruta é somente o acréscimo patrimonial decorrentes de receitas próprias e não de terceiros. Interessante. Essa discussão parece muito semelhante à que já foi enfrentada em relação ao ICMS. Né? E como é que a exclusão do ICMS influencia essa nova questão? Muito bem lembrado, Luciana. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do tema de repercussão geral, número 69, ele analisou a mesma questão, a idêntica questão. O pessoal fala que o ISS, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, seria uma tese filhote da tese do século, chamada tese do século, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em 2017. Só que não se trata de uma tese filhote, se trata identicamente da mesma tese. Qual o conceito de receita bruta? Ora, se o ICMS, por ser um tributo incidente sobre a venda, ele não é receita do comerciante, do industrial, e o ISS, da mesma forma, não será receita do prestador de serviço. Muito interessante as sustentações orais dessa matéria no Supremo Tribunal Federal, feita por advogados de primeira linha, excelentes, todos cumprimentados aqui pelos integrantes do programa, onde se estabeleceu até uma comparação do prestador de serviço de transporte dentro do município, que paga ISS, está sujeito ao ISS, e aquele transportador de transporte intermunicipal, interestadual, que está sujeito ao ICMS. Então, veja, depois da decisão do Supremo, esses contribuintes que estão na idêntica situação de prestadores de serviço, para o prestador de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, que paga o ICMS, ele pode excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Já o prestador de serviço dentro do próprio município não pode excluir o ISS, isso causa até uma situação de anti-isonomia. Então é isso que está sendo debatido lá no Supremo Tribunal Federal. Você gostaria de comentar, Marcelo? Na verdade,
é importante falar que a tese do século, né, o termo 69 de repercussão geral, ele foi julgado no ano de 2017. Então, e nesse ano de 2017, demorou, a gente pode dizer, 20 anos para o Supremo Tribunal Federal definir o conceito de faturamento e receita bruta, para entender que o tributo ICMS não faz parte do conceito de receita bruta ou de faturamento, né, da exclusão. Agora, o que se preocupa hoje, o que os contribuintes, os juristas, todo mundo estão preocupados hoje, é que em relação agora a esse julgamento do ISS, possa haver uma reversão desse julgamento da tese do século, até mesmo por conta dos novos ministros. Eu tenho uma nova composição hoje do que aquela de 2017, tá? Eu também, só para acrescentar o que o Perisson falou, apesar do julgamento ter sido em 2017, houve uma modulação posterior da decisão, por conta de embargos de declaração, no ano de 2021, estabelecendo que só aqueles que estavam com discussão até o ano de 2007, quando o julgamento principal, é que tinham direito a restituir esses valores que foram indevidamente pagos, tá? Garantindo, obviamente, aqueles que já tinham também processos administrativos, ações judiciais em cursos anteriores a essa data. Então, a continuidade, a coerência, como você está falando, nos precedentes do Supremo é fundamental, não é mesmo? Sem dúvida. E como é que a mudança de composição do tribunal pode influenciar esse cenário? Olha, Luciana, a questão aqui é de segurança jurídica, né? Se você tem aqui não é um simples julgamento, mas é um julgamento de grande impacto tributário, social. Então, aqui, se a gente não é, vou falar para o mínimo, correto que você tenha, por uma simples mudança de composição da corte, uma alteração tão drástica de um julgamento tão importante e tão relevante. Em especial porque a gente está falando de um julgamento de 2017/2021, nós estamos no ano de 2024. Né? Não faz nem 10 anos que a gente teve essa decisão definindo dessa forma. Então, a questão a mudança realmente impacta na segurança jurídica. Com certeza, impacta na segurança e na confiabilidade do sistema de precedentes das cortes superiores. Né? Qualquer país que queira demonstrar para qualquer investidor nacional ou estrangeiro um sistema coeso, coerente, previsível, ele deve ser fiel à análise que foi feita pelas cortes superiores, a não ser que haja, as cortes superiores não podem mudar de ideia? Lógico que podem mudar de ideia, e mudam de ideia com frequência, não só no Brasil, como em outros países do mundo. O problema no Brasil é que essa frequência tem sido muito grande. Né? E quando se analisam os casos reanalisados, onde que há uma mudança jurisprudencial, não se percebe uma efetiva alteração de entendimento, mas sim uma alteração da composição da corte, pura e simplesmente. Em relação a esse julgamento da tese do século, o próprio ministro presidente atual do Supremo Tribunal Federal, ele destaca no seu voto que ele considera mais importante até do que a opinião pessoal de um entendimento refletido de qualquer ministro, o respeito ao sistema de precedentes. Então ele colocava naquele seu voto, que foi desfavorável, que muito embora ele discordasse, ele acataria a posição do Supremo, que a partir daquele momento deveria ser seguida. Eu acho que nós estamos num momento crucial, num momento chave. Qual é a previsibilidade do sistema tributário e qual a rigidez dos conceitos tributários que definem a competência tributária, tem entendimento não só a competência tributária, como o artigo 110 do Código Tributário Nacional. Então, isso, ainda tendo em vista que nós estamos próximos da implementação de uma reforma tributária drástica, né, em que
a rigidez desses conceitos e do todo o sistema tributário nacional e da segurança jurídica devem ser prestigiados. Quer dizer, se nós, nas vésperas de uma reforma tributária, já dissemos que, olha, os conceitos constitucionais não são mais fixos, eles são maleáveis, eu acho que é uma mensagem errada, né, para a comunidade nacional e internacional que está acreditando que a reforma tributária vai ensejar uma maior previsibilidade, confiabilidade, harmonia e maior desenvolvimento econômico. Isso faz todo sentido, Peterson, realmente eu concordo. Acho que a manutenção de precedentes ele é vital para a previsibilidade, né, do sistema. Agora, olhando um pouco para o futuro, o que a gente pode esperar desse julgamento e quais serão os possíveis impactos dele para o sistema tributário? Luciana, hoje a gente já está com esse julgamento em 5-5. Então, a gente já está para finalizar o julgamento. O último voto pendente agora, que falta ser apresentado, é do ministro Luiz Fux. Tá. E o ministro Luiz Fux, ele, no julgamento da tese do século, ele foi muito enfático em reconhecer a impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Então, ele acolheu a tese. Tá. Então, assim, a nossa expectativa, por uma questão de coerência de todo o meio jurídico, é que, por uma questão de coerência com o voto dele e com uma própria questão de coerência com o que já foi decidido com o ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, que a decisão agora, o voto dele, seja definitivo de forma a reconhecer essa inconstitucionalidade da inclusão. Agora, se isso acontecer, isso vai ser muito positivo para as empresas, porque elas vão ter uma redução significativa na base de cálculo do PIS e COFINS. Por outro lado, se houver uma reversão da tese, aí a gente vai ter o contrário, a gente vai ter uma insegurança jurídica, penso eu, muito grande, porque a gente vai verificar que esse sistema de precedentes no Brasil realmente ele está falho. A gente também tem um programa que a gente fala sobre isso, né, Peterson? Também sobre essa questão da segurança jurídica. E isso é importantíssimo para o desenvolvimento do país. Com certeza. Nós analisamos aqui já a questão da coisa julgada, o novo jeito de se enxergar a coisa julgada. E desde lá nós manifestamos essa preocupação em se manter realmente o sistema de precedentes. Até pedir licença e falar aqui um trecho do voto do próprio ministro Luiz Sérgio Barroso, quando do julgamento da tese do século. Ele coloca que, a despeito da ideia inicial dele, ele convenceu-se de que, apesar de o senso comum sugerir o contrário, quer dizer, que o ICMS não deveria ser incluído na base de cálculo PIS/COFINS, é assim mesmo que tem sido de longa data, e acho que essa mudança produziria um impacto sistêmico que não envolveria apenas a questão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Naquele julgamento mesmo, não só ele, como outros ministros, salientaram que naquele momento estava-se efetivamente criando um precedente que teria reflexos em todo o sistema tributário nacional. E foi assim que foi concretizado. Então, a extensão daquilo que já se decidiu no tema de repercussão 69 ao ISS seria uma medida de isonomia e de justiça. E sobre o ministro Luiz Fux e o seu posicionamento, óbvio, não podemos aqui adiantar, cravar, ele vai certamente decidir favoravelmente aos contribuintes e desempatar isso favoravelmente aos contribuintes. O voto dele realmente foi muito contundente, né? Onde ele salienta até que depois do voto da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora daquele caso, ele ficou impressionadíssimo com os argumentos, até em relação à exclusão do ICMS substituição tributária, e se convenceu, com base na doutrina, na jurisprudência do Supremo, no voto da ministra Carmen Lúcia, e até menciona o voto do ministro Celso de Mello, de que o destinatário deste faturamento, quer dizer, correspondente ao tributo, no caso do comerciante, o ICMS, no caso do prestador de serviço, o ISS, é o poder público e não o contribuinte. E veja, uma questão também que está sendo debatida ali no Supremo pelo
pelos votos divergentes, quer dizer, divergentes com o contribuinte, com o posicionamento do contribuinte, é que em relação ao ICMS, o ISS, o raciocínio deveria ser diverso do que se chegou na tese do século, porque o ICMS é um tributo não cumulativo e o ISS é um tributo cumulativo. E na sustentação oral de um dos patronos ali das partes representadas, foi excelente, volto a afirmar, e está no YouTube para todo mundo ver, é que o fato de ser cumulativo o ISS, e não é verdade em todos os municípios e todos os serviços, tem serviço, por exemplo, construção civil, que eu tomo créditos em relação a subempreitadas. O fato de ser cumulativo, ele é mais uma razão para aquilo não fazer integrar a receita do prestador de serviço último, que recebe toda a acumulação da cadeia anterior. Se antes não era faturamento ou receita dele, com muito menos razão pelo fato do tributo ser cumulativo. Esse argumento me parece desconexo da própria discussão central. E, na opinião de vocês, qual que deve ser a postura das empresas prestadoras de serviços que pagaram ou pagam ainda o PIS e a COFINS sobre o ISS-QN? Diante dessa questão que nós estamos abordando aqui, desse quadro de definição breve sobre o tema. Luciana, isso é algo que a gente pode já contar. O Supremo Tribunal Federal ele vai modular a decisão, porque isso já é uma prática que tem sido feita em todos os casos. Então, por essa questão de modulação, quem ainda não tem a sua ação judicial para questionar a exclusão do ISS da base de cálculo, do PIS e da COFINS, tem que fazer isso o quanto antes, porque no caso de modulação, por exemplo, do ICMS da base de cálculo, foi definida a data do julgamento da tese, da publicação do resultado do julgamento da tese. Então, até essa data, os contribuintes devem buscar os seus direitos perante o Poder Judiciário para assegurar que, em caso de vitória no Supremo, que é o que se espera, não haja risco de, por conta da modulação, eles não possam ser beneficiados com a restituição desse tributo que foi indevidamente pago. Tá? Você tem alguma outra coisa a acrescentar, Pérez? Não, exatamente isso. Só salientar que essa discussão pode ser feita de forma sem risco de sucumbência. O mandado de segurança é uma ação que não comporta condenação de sucumbência para o perdedor. E é interessantíssimo que se aproveite essa oportunidade. Quer dizer, infelizmente fomos conduzidos a isso, né? Até o sistema de modulações, que foi bastante criticado por alguns ministros, principalmente o ministro Marco Aurélio Mello, ele criticava muito a modulação, com fundamentos bastante contundentes. Mas a modulação, ela efetivamente cria uma situação de estímulo à busca da litigiosidade. Então, antigamente, antes da modulação, vamos dizer, o contribuinte mais conservador, menos, vamos dizer, propício a discussões judiciais que ele não sabe qual é o destino, ele aguardava uma manifestação definitiva das cortes superiores, né, para só daí promover o seu processo, buscar a restituição dos últimos 5 anos, se fosse o caso. Hoje, não dá para fazer mais isso, porque se você fica aguardando o resultado do julgamento, no resultado do julgamento, mesmo se faz a modulação, e nesse caso o voto do ministro André Mendonça, ele já propõe a modulação, né? Ou a modulação não é feita na mesma sessão e é feita posteriormente, né? No caso do PIS e COFINS sobre semestre, ocorreu 4 anos depois, o que gerou uma série de problemas. Então, já sabedores de que a modulação ocorrerá, mas isso é certo, né? Em caso de vitória dos contribuintes, né? Em caso de vitória do fisco, não entendo que deva haver modulação. As empresas têm que buscar ajuizar os seus mandados de segurança antes da marcação até da data de julgamento, porque na data de julgamento só vai ter um voto a ser proferido, outros ministros que já votaram podem voltar atrás. Isso é certo, seria assim uma
preocupante, porque, na verdade, todos os votos que foram manifestados foram cada qual com a sua posição, mas todos devidamente fundamentados, né? Ou positivamente ou contrariamente à discussão, mas todos devidamente refletidos e analisados. Então, assim, acho muito difícil que haja reanálise por algum desses ministros. Em tese, ela pode ocorrer, muito difícil. Então, dado que o ministro Luiz Fux teve um entendimento favorável em relação ao PIS e COFINS sobre ICMS, acredito que a probabilidade maior, embora a gente não possa cravar nenhum resultado, ele pode ter mudado de ideia, ele pode ter outro entendimento, ele pode ter analisado os argumentos da União Federal, né, e se convencido, e dentro do livre convencimento racional do magistrado. Mas se ele mantiver a mesma postura, principalmente de respeito aos precedentes, ao sistema de precedentes do Supremo, para se aproveitar do passado, as empresas têm que ter ajuizado o mandado de segurança. Aí vai fazer isso com um advogado que melhor lhe aprovém, que já lhe atende, que confia, né? Aí a escolha é livre. Obrigada, Pereson. Obrigada, Marcelo. E, sem dúvida, essa é uma discussão que é crucial para o futuro do sistema tributário brasileiro. Temos que ficar atento, então, para os próximos capítulos, né? E esse foi o Tribucast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até. Até.